Bom, a Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a liminar que proibia a cobrança de royalties na comercialização da soja intacta RR2 da Monsanto. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. É hora do projeto Soja Brasil. Bom, vamos direto a Brasília, onde recebemos no estúdio o Carlos Ernesto Augustin, que é presidente da Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso. Seu Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores. Seu Carlos, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, lá no Rio Grande do Sul, Isabel Dias Almeida, ela argumenta no parecer do processo que a proibição da cobrança foi precipitada. E, lógico, deu esse parecer agora positivo para a volta da cobrança. Por que o senhor avalia essa forma? Como é que o senhor avalia esse processo todo? A legitimidade da cobrança é realmente discutível ou não? Olha, esse processo vem sendo discutido há mais de 10 anos. O sistema está em vigor há 10 anos. A desembargadora cassou a liminar do impedimento da cobrança, permitindo novamente a cobrança, e é o sistema que está vigente no país há 10 anos, e desta forma garantindo o retorno do investimento ao investidor, no caso a Monsanto, da biotecnologia que ela desenvolveu e implantou aqui no Brasil. Queria a ProSoja, lá do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, dizer de que a Monsanto poderia cobrar só uma vez, e nunca mais. Então, realmente, essa é uma situação impossível de que alguma empresa venha desenvolver uma tecnologia para cobrar só no primeiro ano e nunca mais. Isto nunca voltaria a ser um investimento e impediria os investimentos novos no país. Seria o mesmo, comparando, que o usuário, o cidadão comum, comprasse Viagra uma vez na farmácia e pretendesse ter o efeito pelo resto da vida pagando uma vez só. Então, restabeleceu a ordem a Justiça do Rio Grande do Sul, cassando a liminar que proibia. Não é a primeira vez que essa liminar é cassada, do mesmo advogado lá de Patos Fundo, do advogado Perim, que tem tentado em várias e várias comarcas, com insucesso em todas elas. Então, mais uma vez, a Monsanto normaliza seu direito de cobrança do royalties na intacta. Bom, uma coisa é cobrar a respeito da soja convencional, outra da soja certificada. Não estamos falando da semente convencional, é isso, não? Sim, nós estamos falando da tecnologia intacta, que previne o ataque de lagartas, diminui o uso de inseticidas na lavoura, uma tecnologia nova que a Monsanto introduziu no Brasil. Isto, nós não estamos falando da lei de proteção de cultivares, estamos falando sim da lei de patentes. A Monsanto tem o direito desta cobrança, vai exercer essa cobrança, já vem exercendo há 10 anos na RR1, que agora terminou a sua patente, e vai exercer seu direito de cobrança na intacta, agora a RR2. Bom, o produtor, de alguma forma, ele tem o direito de requerer mais uma vez na Justiça, quantas vezes for o entendimento, lógico, das associações, enfim, que querem essa suspensão da cobrança. O senhor acha que essa demanda ainda deve voltar a ser discutida em breve? Já estão aguardando, logicamente, outras ações na Justiça para que seja revertida essa cobrança, suspensa mais uma vez essa decisão da Justiça lá no Rio Grande do Sul? Esse caso não para por aqui, seria isso, senhor Carlos? Olha, que o direito de entrar na Justiça é o direito de todos. Agora, eu aconselharia os agricultores do Rio Grande do Sul a olharem o que a sua associação está fazendo. Porque impedir uma empresa de cobrar sobre a tecnologia significa impedir novos avanços tecnológicos no país. Ou permitir que alguns paguem e outros não paguem, significa alguns pagar muito e outros não pagar nada. Então, esse processo do espertinho de não querer pagar, de achar que ele vai se safar de pagar, ou vai pagar um ano pelo resto da vida, isso não tem sequência lógica. Se a Justiça brasileira disser que não pode cobrar pela biotecnologia, não vai haver investimento nenhum
em novas tecnologias no país. E eu acredito que a imensa maioria dos agricultores não querem isso, que eles querem novas tecnologias, querem desenvolvimento tecnológico e querem novos produtos da biotecnologia. Certo. Para poder finalizar e agradecer a participação conosco aqui, sem dúvida a gente vai ouvir durante a programação, se não nessa edição, na próxima edição, o posicionamento dos produtores, lógico, diante dessa suspensão. O senhor acha que, só para poder deixar clara essa decisão lá no Rio Grande do Sul, ela vale para outros estados também? Essa discussão é nacional? Essa liminar vale para o país todo, é isso? Exatamente. Uma vez que o juiz de primeira instância tinha decidido a não cobrança na moeda para o Brasil inteiro, essa suspensão dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é válida para o Brasil inteiro. Como não tem nenhuma outra ação em vigor proibindo a cobrança se restabelece. Existem várias outras ações que também foram negadas, ou em primeira instância, ou em segunda instância. Nós temos lá em Luiz Eduardo uma ação, temos em Sinop também uma ação, e todas elas o agricultor ou deve depositar em juízo ou deve pagar. Então, acredito que esse advogado, o Perim, deve continuar fazendo isso, ele já vem fazendo isso e tendo resultado negativo em todas elas. Mas o direito dele espernear é um direito dele, ele vai continuar e vai continuar perdendo. Tá certo. Seu Carlos, muito obrigado pela participação e informações conosco aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Bom, e a Monsanto reforça, sem dúvida nenhuma, como nós acompanhamos até o posicionamento da Prosmate, né, essa defesa em favor da cobrança dos royalties nas sementes, e a Monsanto reforça, né, logicamente, de que cobrar royalties sobre a cultivar é legal e vai seguir essa decisão em todo o país de cobrar. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Maria Luísa, gerente de negócios da soja da Monsanto. Maria Luísa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Bom, o maior questionamento do produtor é que se ele já pagou por essa tecnologia no momento em que adquiriu o grão, ele não deveria pagar novamente na moeda. Eles consideram como uma cobrança dupla. Qual que é a avaliação da Monsanto nesse sentido? É lógico que nós ouvimos aí a Prosmate fazendo a defesa também nesse sentido das sementes certificadas, né? E da Monsanto nesse sentido, como é que é o posicionamento de vocês? Sérgio, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando para conversar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente relevante para o Monsanto, para a cadeia de soja brasileira e, sobretudo, para o agricultor gaúcho. Acho que a sua pergunta é muito pertinente e ela me dá uma oportunidade de esclarecer um pouco sobre o nosso modelo de negócio. Então, acho que a primeira coisa que a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer é dizer que não existe cobrança em duplicidade. Hoje, o nosso modelo de negócio ele é feito para que o agricultor pague no momento em que se adquire a semente certificada com a tecnologia intacta. Ou, no caso, se ele usar sementes salvas, conforme a legislação brasileira prevê, ele também tem a oportunidade de pagar antecipadamente pelo uso dessa tecnologia. Ou seja, Sérgio, só paga na comercialização ou na moeda o agricultor que efetivamente está utilizando a tecnologia de maneira indevida, o agricultor que está utilizando semente pirata. Então, nesse caso, não existe duplicidade de cobrança, porque o agricultor que adquiriu semente certificada ou está utilizando para uso próprio, conforme a legislação, ele já fez o pagamento antes da comercialização dos grãos. Bom, e para a Monsanto, essa cobrança continua sendo feita no âmbito da justiça, ou essa decisão lá no Rio Grande do Sul já abre novos caminhos para que a cobrança seja realmente efetivada nas principais regiões produtoras do país, principalmente nessa questão da moeda? Você esclareceu, mas é bom deixar bem claro, né, Maria Luísa? Eu acredito que essa decisão, a suspensão dessa liminar, que foi proferida em primeira instância, ela reforça a legalidade do modelo de negócios que nós operamos aqui no Brasil. Então, ela realmente reforça que a cobrança de royalties pelo uso da tecnologia, ela é regular e ela é legal. Então, na nossa visão, e a gente obviamente sempre respeita toda e qualquer decisão judicial, ela é muito mais um reforço para que a gente possa seguir trabalhando e operando normalmente no Rio Grande do Sul e no restante do Brasil. Bom, enquanto da validade dessa liminar que foi suspensa lá no Rio Grande do Sul, não foi feito o pagamento dos royalties. Essa cobrança retroativa vai ser feita ou vale só a partir de agora da próxima safra?
Sérgio, a operação, é bom a gente lembrar que nesse momento do ano a gente está num período de entre-safra. Está num período em que efetivamente a comercialização ela é muito pequena, ela é muito baixa. E durante todo o período entre nós termos oficialmente comunicados e entrarmos com o recurso e a eliminar ser suspensa, isso foi um período de tempo muito curto, o que faz com que efetivamente hoje a gente consiga operar normalmente no Brasil sem grandes impactos. Eventualmente, volumes que a gente tenha informação que não houve a cobrança nesse período, a gente tem a oportunidade de fazer qualquer cobrança retroativa, caso seja necessário. Pelo momento da safra, pelo tempo que isso transcorreu, a gente acredita que a gente está falando de um universo muito pequeno, um volume muito pequeno. Tá certo. Agora, Maria Luísa, só para poder finalizar, agradecer a tua disponibilidade de falar conosco. Dá para ter uma ideia de quanto deve ser arrecadado no pagamento de royalties? Você tem essa informação? Se não tiver, agradeço mesmo assim. Nessa safra de 2015, o pagamento de royalties deve envolver qual cifra no caso da RR2? O que eu posso te dizer é o número de agricultores. Acho que esse ano a gente teve, agora, essa colheita que se encerrou, a gente teve mais de 55 mil agricultores no Brasil usando a tecnologia intacta, o que mostra que, de fato, o agricultor escolheu utilizar a tecnologia intacta, o agricultor brasileiro e o agricultor gaúcho. No Rio Grande do Sul, a gente fala de quase 20 mil agricultores utilizando a tecnologia intacta, e esse número certamente deve crescer agora para a próxima safra 15/16, em função dos benefícios e do agricultor ter de fato escolhido essa tecnologia como a tecnologia que ele quer usar e que é plantada daqui para frente. Tá certo. Maria Luísa, muito obrigado pela participação conosco. Foi muito importante a tua informação aqui nessa edição de Mercado e Companhia. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Uma boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Bom, vamos lembrar que também a Associação Defesa dos Produtores informou que ainda não foi informada dessa decisão, mas ainda nessa edição, como nós antecipamos aqui, vamos tentar contato com o Perim. Aliás, já está conosco o Neri. Doutor Neri Perim, boa tarde para o senhor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. O senhor acompanhou agora, logicamente, essas informações, da suspensão da comercialização, do pagamento de royalties, da cobrança de royalties na comercialização da soja intacta RR2, essa decisão aí proferida no Rio Grande do Sul. Acompanhamos agora também o posicionamento do presidente da Prosmate, lá, Carlos Ernesto Agostinho, da Associação de Sementes, de Produtores de Sementes do Mato Grosso, também a posição da Monsanto, O que os produtores, lógico, vão fazer a partir de agora com a suspensão dessa decisão, da cobrança, Vão pagar agora, vão continuar insistindo na justiça? É um direito do produtor questionar esse pagamento? Na verdade, precisa ficar claro que houve, na verdade, um agravo de instrumento pela Monsanto pedindo para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul fizesse uma revisão na decisão do juiz que concedeu uma medida de antecipação da tutela, suspendendo a cobrança. É uma coisa perfeitamente natural, é uma decisão cabível, o processo é complexo. Nesse primeiro momento, a relatora entendeu de que suspendesse os efeitos da decisão até formar o recurso de agravo para ouvir o que os agricultores têm a falar, juntar a documentação que nós precisamos juntar, o recurso ser formado e depois, quando aprazar o julgamento, a quinta Câmara do Tribunal, na revisão da decisão do juiz, prestigiar ou não a decisão, alterar ou não ela. Nós temos plena convicção e certeza de que a quinta Câmara deva, depois de verificada a nossa resposta e documentação no julgamento, prestigiar a decisão do juiz de primeiro grau, que foi adequada ao caso concreto, evita ilegalidade, e evita também que os agricultores brasileiros, a classe econômica, pequenos, médios e grandes, sejam espalhados pela Monsanto porque ela quer cobrar mais do que ela tem direito de receber. Agora, então, a gente pode deixar pontuado que nós, agricultores, nunca fomos contra, nem somos contra pagar a tecnologia, desde que seja feito da forma adequada, na forma legal, mas não do jeito que está apresentado pela empresa. Você veja bem que pelas próprias informações dadas pela empresa, hoje a Intacta responde a quase 30% do mercado de soja brasileiro, e 70% a 80% dessas sementes plantadas são sementes certificadas,
Isso significa R$ 115 a saca, perto de 900 milhões de reais que a Monsanto recebe pelo pagamento de tecnologia nessa safra. Pela lei de cultivares, eles podem explorar isso por 15 anos, certo? Você vê que são bilhões e bilhões de reais que arrecadam de uma forma lícita, que não é combatida, que não é discutida pelos agricultores, quando fornecem sementes. O que nós estamos colocando em discussão é que quando o agricultor compra a semente certificada, cultiva ela, reserva parte da colheita como semente própria, cultiva novamente no futuro, e quando vai comercializar essa semente, ele já pagou pela propriedade intelectual e não precisa fazer isso uma segunda vez. Então, está havendo, na verdade, uma dupla cobrança e uma espécie de monopólio do plantio. Sim. Doutor Perim, nós acompanhamos, logicamente, o posicionamento a favor da cobrança desses royalties, né? Agora há pouco, antes dessa entrevista com o senhor deve ter acompanhado também. Agora, os produtores já foram notificados dessa nova decisão. Aliás, essa decisão faz parte apenas de do procedimento, né? De uma parte do processo, né? Dessa ação que está tramitando, né? É apenas uma nova etapa, né? Ou seja, lá para frente pode ser suspensa, talvez. Nós entramos com o processo, solicitamos a suspensão imediata, o juiz concedeu a medida de antecipação de tutela, e dessa decisão a Monsanto ingressou com um agravo de instrumento no tribunal para rever a decisão do juiz de origem, entendendo que não poderia, nesse momento, haver uma suspensão imediata da cobrança. Certo? Então, o que existe agora é um recurso dessa decisão interlocutória no processo, né, que está sendo levado ao Tribunal de Justiça para revisão. O processo vai continuar na origem, dependendo de qual a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, e com certeza eu queria ratificar, nós temos plena convicção que uma vez de fronte da resposta por nós que é formatada, porque você acentuou bem, nós não temos conhecimento ainda do que está sendo articulado nesse agravo. A quinta turma, a quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado deva prestigiar a decisão do juiz. O processo segue, essa é uma discussão que vai ter. Nós, quando começamos a discutir, debater essa questão da cobrança de royalties na moeda, sempre destacando que é ilegal, que enfrenta, viola a legislação dos cultivares, que é uma lei específica para isso, e chamamos a atenção na época que os 0,60 centavos por saca, depois foi a 2%. Esse é um valor que seria continuamente aumentado se não houvesse uma resistência da categoria econômica, e hoje já está em 7,5%, que é um absurdo. Estamos tratando aqui quase que um arrendamento. Sim. Então, quando nós estamos preocupados com elevação de custos, com relação a dólar, etc., né? A semente é um custo, é um sistema de atividade. E você gravar a situação do pequeno produtor rural, do médio e até do grande, uma cobrança desmedida nesses valores absurdos, o agricultor acaba ficando sem nenhum lucro, faz uma atividade sem perspectiva dela tirar o seu sustento. Tá certo. É um problema sério que nós temos que olhar com toda atenção. Tá certo. Evidentemente que a gente tem que aceitar a visão da sementeira, né, de que é proteger o negócio dela, mas os agricultores e a sociedade brasileira também precisa proteger a si, né, e o próprio negócio para que possa ter alguma coisa de renda. Sim. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, com relação ao sementeiro, que eu não vi de nenhuma empresa sementeira séria que produz 12 milhares de sementes até hoje afirmar que deixou de vender algum saco de semente alguma vez. Evidentemente, o comércio é provocado, a produção de semente própria pode ser intensificada e é intensificada quando os preços saem de 4 anos atrás de R$80 para 340 agora, de uma forma absurda e sem qualquer justificativa viável. Então,
todo mundo tem que fazer uma reflexão e ver que a situação não pode ficar dessa forma, não pode progredir da forma como está sendo desenhado e requerido. Tá certo. Tanto Doutor pelas Perim. sementeiras como pelas obtentoras. Sim, sim. Só para poder finalizar rapidamente com o senhor, nessa, lógico, todo respeito, tanto a quem é produtor, as sementeiras, como a própria empresa, enfim, nosso posicionamento é de ouvir todos os envolvidos nesse caso, e lógico, em defesa também dos produtores, né? Nós queremos saber exatamente o seguinte: agora, a próxima etapa desse processo é por pedido liminar ou vai entrar nos trâmites normais da justiça? A gente sabe que a justiça é lenta, né? O produtor vai ter que pagar por essa tecnologia já nessa safra ou na próxima? Como é que a avaliação do senhor? Está suspensa ou realmente vai ter que pagar? A avaliação é a seguinte: nós desejamos que a decisão do juiz seja prestigiada e que a empresa venha cumprir a decisão do juiz. Sim. Porque mesmo antecipando a tutela e sem haver qualquer pedido de suspensão dos efeitos, a Monsanto continuou cobrando e determinou que continuasse cobrando. Então, respeitaram a decisão do juiz de primeiro grau. Então, a cobrança continua acontecendo no país inteiro, infelizmente. Tá certo. Doutor Perim, portanto, novas etapas nesse processo, né, de cobrança dos royalties da RR2. Foi um prazer, infelizmente, com uma notícia que talvez desagrade diante dessas quedas que a gente vem acompanhando os preços, as cotações aí no mercado internacional, mas essa notícia que não foi dada num bom momento também para o produtor. Mas, sem dúvida, deve ter outros processos favoráveis e isso a gente vai noticiar aqui durante a programação do Canal Rural. Obrigado pela participação. Em breve a gente volta a retomar o contato para saber se tem alguma novidade a respeito. Obrigado, doutor Perim. Obrigado a você.